audiobook do livro Meu Caminho para o Rotary, autor Paul Harris, leitura de Hugo Doria, do Rotary Clube de Feira de Santana, distrito 4391, serviu ao Rotary Internacional como governador de distrito, coordenador regional da Fundação Rotária, coordenador do Rotary. Capítulo 16. Colhendo amora e pescando truta. No começo do verão, havia amoras silvestres a colher, framboesas, amoras pretas e brancas e também araçás. Colher essas frutas nas montanhas era trabalhoso e não era fácil achar meninos que se submetessem a fazê-lo. Só os meninos das famílias pobres que necessitavam de dinheiro o faziam e depois vendiam as frutinhas de porta em porta. Alguns deles eram ótimos companheiros e, estimulados por suas mães, estavam disponíveis desde cedo para que a gente pudesse ter tempo de colheita diária abundante. Até nos longos dias de verão, eles me chamavam antes de romper a madrugada e já estaríamos bem no alto da montanha, quando o trem da manhã que vinha de Wetland começava a margear o arroio Alder lá embaixo no vale. Era sempre para nós um prazer calcular quanto tempo demorava para chegar aos nossos ouvidos o som do apito depois que víamos os tufos de vapor que o produziam. Geralmente havia neblina ao longo do riacho. Enquanto estávamos dentro dela, não o percebíamos, mas lá em cima do morro era perfeitamente visível. As manhãs são uma fase mais arrebatadora dos dias, plenas de expectativa e de esperança. Se alguém quiser sentir a maravilhosa beleza do céu e das nuvens, vá às montanhas ao luzir do dia e aspire aquele ar fino e puro, ouvindo a sinfonia orquestral dos pássaros, despertando e inebriando-se na fragrância das flores silvestres. Cada colhedor de amora leva um balde e um cestinho. Esse vai suspenso a tiracolo. Quando a quantidade colhida justifica a descarga, o balde é colocado numa sombra densa, forrado de folhas, e as amoras são passadas para dentro dele. As morangueiras crescem em maior abundância na parte baixa das elevações do terreno, onde a terra é levemente arenosa. Os moranguinhos são menores que os produzidos no pomar, mas são muito mais doces. É necessário perseverança para uma colheita razoável desta frutinha silvestre, muito apreciada pelo sabor e pela raridade. As framboesas e as amoras pretas seguem os moranguinhos à proporção que a estação avança, e em seguida as amoras azuis, abundantes na Green Hill, onde o solo pedregoso e ácido produz outras coisas muito escassamente. Entretanto, as raízes da amoreira azulada, do galtério e da samambaia vicejam num solo pobre de Green Hill. Outra vegetação se rejeita a ocupar a mesma terra. Em compensação a essa privatividade de solo, Green Hill produz amoras escuras e azuladas, saborosíssimas. A amora azulada vai sendo domesticada, mas ao que me consta, não com o mesmo sucesso dos moranguinhos e das framboesas. A tentativa de dar-lhe maior volume reflete prejuízo no sabor. Os araçás silvestres são os últimos na marcha da estação. São maiores e mais avermelhadas do que a amora azul e menos saborosos, mas mais abundantes. Os arbustos são mais altos, favorecem a colheita. Podem-se debulhar um arbusto de araçá diretamente no balde de um trabalhador hábil, que pode colher grande quantidade num só dia. O fruto varia de sabor conforme a qualidade do solo e é menos apreciado que as amoras azuis, abundante na base dos grandes penhascos da Pedra Branca, como de resto em todas as montanhas de Vermont. Eu subia docemente, onde eu trazia o produto da minha colheita. Mas, a bem da verdade, confesso que eu não fazia muito desinteressadamente.
eu pensava nas deliciosas tortas que ela fazia com as frutinhas. Embora meus avós jamais me pedissem, nem mesmo sugerissem que eu fosse colher as frutinhas silvestres, minha avó sempre ficava alegre quando eu aparecia cansado, queimado no sol, descalço, com um balde cheio delas, bonitas e frescas. Quando eu ainda era criança, papai, cansado das minhas amolações, levou-me um dia para pescar trutas. Fui inoculado pelo vírus do gosto de pescar. Desde então, qualquer convite para a beira d'água me fascinava. Qualquer pocinho, uma pedra, um buraco ou um barranco tem sido para mim como uma tentação. Ainda estou para sentir ato mais emocionante do que fisgar uma truta lá no fundo, quando ela deixa o seu esconderijo gelado e escuro e tirá-la fora d'água, contorcendo-se resplandecente à luz do sol e fazê-la cair cativa sobre a margem. Ainda não vi nenhuma criatura mais linda do que uma truta. Tem simetria perfeita de forma e uma maravilhosa coloração variegada. Seu dorso sarapintado varia com a cor do fundo da corrente e da água do seu habitat. Quanto mais escuro o seu ambiente, mais escura ela é. Por isso, menos visível para seus inimigos. Os pescadores de trutas admiram a pureza do vermelho das suas barbatanas abdominais, mas inexcedível em beleza é a delicada coloração dos flancos do peixe, com suas pintas carmesim rodeadas de um anel índigo azulado. Nenhum pintor, mesmo na porcelana, poderá reproduzir a multiplicidade e a harmonia das cores dos flancos desta criatura que vive nas sonoras correntes d'água das montanhas da Nova Inglaterra. Por quê? Por que podem os homens e os meninos sentir alegria na captura e morte de tão linda criatura? Nosso instinto congênito, eu acho. Alguma coisa que façamos para nos sentir realizados como vencedores. Há pouco tempo ainda, lindos pássaros eram mortos pela beleza das suas penas ou pela maciez da sua carne. Nós sobrevivemos a tais selvagerias e agora recordo aquelas criaturinhas como os nossos mais perros amigos, melodiosos por suas vozes e lindos pelo brilho das suas cores. Talvez nossos belos amigos dos riachos e das montanhas possam algum dia viver em paz, e já sinto sinais disso. Já não ouvimos com muita frequência homens contando quantas trutas pescaram num só dia. Os pescadores de hoje já não matam pelo prazer de matar. Não é de boa ética entre os esportistas tirar da água mais peixe do que os que lhe bastem. Certo dia, numa biblioteca pública, pedi algum livro sobre pescaria. O bibliotecário, para minha surpresa, interpelou-me. Livros de fundo filosófico ou prático? Ri a princípio, mas pensando melhor, respondi. Parece que pode ser catalogado entre os que você chama de fundo filosófico o livro que estou procurando. Eu estava certo. O pescador prático é o que quer matar tantos peixes quanto puder. Para o filosófico, o apanhar o peixe é só uma parte da história, e talvez a menor parte. Ele está interessado de fato na natureza. Em primeiro plano está a oportunidade que goza de comungar com a natureza e participar das grandes leis que regem a criação. Ele pode seguir um curso d'água ou permanecer sentado solitário no barco sem o menor senso de solidão. É o pescador filosófico. Isaac Walton era um deles. Pregava a religião da vida ao ar livre, e fez mais do que qualquer outra pessoa do meu conhecimento para popularizar a pescaria. Que deliciosos pensamentos ele legou para deleite dos aficionados da sua geração e das vindouras. O professor Henry Drummond foi um pescador filósofo. E, modesta parte, também eu fui. A truta não é só a mais linda das criaturas, é o mais tímido e inteligente de todos os peixes. Os homens adoram medir esperteza com ela, e uma truta experiente sai quase sempre vencedora. Só os muitos experimentados a vencem.
nesta habilidade de sobrepujar a truta, o barbudo Ed Sábia e o latoeiro Perna de Pau Rhodes, fabricante de esquife, não tinham competidores. Eram individualistas puros e simples. As técnicas deles variavam muito e os resultados eram os mesmos. Eles pegavam a truta. Ed colocava as trutas que pescava num samburá, enquanto que Perna de Pau cortava uma varinha com nódulos e forquilha numa das extremidades e alinhava nela, enfiando pelas guerras as suas. O Perna de Pau era lento nos seus movimentos, mas voltava sempre triunfante, de cabeça levantada e a perna de pau batendo num estacato forte e regular nos passeios da calçada da aldeia. Como rejuvenescedora, a pesca da truta é o método dos mais conhecidos. Como nas colheitas de amora, minhas discussões psicatórias começavam antes de o dia surgir. Quanto misticismo naquelas madrugadas silentes. Eu tinha a impressão que o mundo todo era meu. Meu avô, madrugador, impenitente, nem sequer se espreguiçara quando eu saía silenciosamente pela escada caracol da adega, onde costumava achar pratos com trutas resultado da pescaria anterior. Eram pedaços impregnados de fubá e em manteiga, que, embora frios, constituíam excelente desejo. Eu cortava um naco de carne seca que sempre havia pendurado na entrada da adega. O meu almoço seria fatias deste naco. Eu tinha horror aos atrapalhos que me fizessem perder tempo e cedo descobri que a carne seca, amolecida na água do riacho, era suficientemente nutritiva. Sou um coelho na serra, vindo da entranha da terra. Corro ligeiro e volteando, serra abaixo vou cantando, sou tão livre como o vento, corro depressa ou bem lento, parado é que jamais fico. Corro, murmuro, saltito, se me fecha o caminho, eu me inflo e escarninho, salto passando por cima, faço-me em véu de obra-prima. O arroio das crianças era o meu preferido. Sua nascente era um olho d'água no alto da colina, num contraforte do pico da Pedra Branca. A água junto à nascente, protegida do sol de verão, por formidáveis penhascos e pelas árvores, permaneciam gelada o ano todo, e o lugar era conhecido como Iceberg, cama de gelo. A uma milha da cama de gelo, eu podia começar a pescar nas águas frias do arroio das crianças, pastejando através da larga faixa de vegetação baixa e dos capinzais. Ao longo do leito do arroio, eu podia lançar meu anzol iscando em poços muito promissores. Às vezes o resultado decepcionava, pois a despeito dos meus esforços, eu não conseguia passar despercebido pela truta. O brilho de uma fita luminosa no leito do arroio, acima ou abaixo do lugar em que eu estava, e um pequeno deslocamento de terra no fundo, onde o peixe esfregava a barriga, indicava que eu fora percebido. Eu persistia, e as trutas famintas, uma após outra, vinham morder a minha isca, às vezes até no mesmo poço. Ainda posso sentir a emoção que antecede o momento certo da piscada, a desesperada resistência do peixe e, afinal, a alegria de tirá-lo d'água espanando o ar. Eu costumava encher os grandes bolsos do paletó com folhas de feto e tracoás, apanhadas ao longo do riacho. Cada truta apanhada era envolvida nelas e aí permanecia até que eu chegasse em casa. Esvaziava então os bolsos numa gamela com água bem limpa, separava os peixes dos seus envoltórios, regozijando-me com cada presa e recordando as fases, o lugar, as peculiaridades e o prazer que sentia ao tirá-la d'água pelo pecado de morder a isca. Quando o sol atingia o seu zenite, eu devia descansar. E à sombra de uma árvore amiga, eu comia o meu farmel, gozando a vista luxuriante do vale, deliciando-me ao murmúrio das águas do riacho, ao perfume selvagem da hortelã
e a frescura e a pureza da brisa suave. De quando em quando, uma borboleta colorida e indecisa cruzava o ar, e as abelhas laboriosas procuravam o néctar das flores, enquanto sopradas pelas brisas, as hastes altas do capim curvavam-se graciosamente. Não há música mais suave e mais acariciante do que o murmúrio das águas do riacho. Um amigo meu, cujas fotos publicadas na revista National Geographic encontraram milhões de apreciadores em todo o mundo, disse-me que, enquanto percorria as montanhas com dois grandes naturalistas, Johann Boros e John Muir, certa vez ele viu Boros deitado sobre o assoalho de um velho pontilhão. Deitou-se ao lado dele e perguntou o que fazia. O naturalista respondeu: estou desfrutando a música do riacho. Muitos são sussurro aos tons, outros ouvem encantados. Poucos, em verdade, desfrutam plenamente as doações maravilhosas do sentido da vista, da audição, do sabor, do cheiro e da vibração espiritual. É magnífico o privilégio da convivência com os dois joões, o dos passarinhos e os das montanhas. Depois de almoçar o farmel, eu me debruçava de joelhos e mãos apoiados nas pedras e bebia deliciado a água fresca e pura do riacho. O riacho aumentava em largura e quantidade d'água à medida que descia na encosta da montanha com destino ao arroio Adder. As trutas também aumentavam de tamanho e de capacidade de defender-se quando alcançavam águas mais profundas. Nem o riacho, nem o arroio eram conhecidos como moradas de grandes trutas. Mesmo as de meia libra eram raras. As duas maiores que me lembro haverem sido apanhadas nas águas nossas vizinhas eram de 2 libras. Vi uma delas e senti uma inveja imensa de quem a pescou. Com o tempo, tornei-me um pescador de trutas bastante proeficiente, mas nunca pude nivelar-me com o senhor Ed Seibe ou com o senhor Perna de Pau Purwood. Eles praticamente apanhavam trutas até onde elas não existiam e sempre pescavam sozinhos. À tarde, eu encerrava meu dia de pescaria e voltava cansado, mas feliz. Se havia gente doente na aldeia, o meu pescado era dividido com ela. Vovó preparava as trutas bem torradinhas, enrolava-as num guardanapo imaculado, e eu nunca estava tão cansado que não pudesse ir entregá-las. Vovó tinha aquele jeito caridoso e eu era voluntariamente o seu mensageiro. Muitas cestas e muitas comidinhas carinhosamente embaladas e enviadas por ela, eu as fui levar a doentes e necessitados. 2 velhas irmãs, uma delas completamente cega, solidárias no sofrimento, eram receptoras da bondade de vovó, indefectivelmente me recebiam sorridente e me pediam que levasse as suas mensagens de gratidão e reconhecimento de volta.